Escolas particulares do ES estão entre as melhores do Brasil no Enem. E hoje a ES Brasil tem o prazer de receber aqui no estúdio Moacir Leles, presidente do Cinep ES. Moacir, seja muito bem-vindo, viu, ao estúdio da ES Brasil. Um prazer receber o senhor aqui. Bom dia, Tamires. Prazer é todo nosso e agradecer a ES Brasil pela oportunidade de a gente falar sobre educação, que educação é a base de tudo, a educação Verdade, transforma as pessoas, então a gente tem que sempre falar sobre educação. verdade. Moacir, o que esse quinto lugar ele representa para o nosso estado? Bom, esse é um trabalho árduo, né, Verdade. porque, a escola, né, você tem que não é só o professor, só o aluno, mas é um entorno, é a comunidade escolar, né, que ali são o mantenedor, o professor, o aluno e principalmente, eu quero aqui agradecer às famílias que confiam no nosso trabalho, e esses resultados vêm, né. Quando nós vamos comparar esses resultados a nível de região sul e sudeste, nós somos segundo lugar, nós só estamos abaixo de Minas. Caramba. E veja você que são estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, nós estamos à frente deles. Então veja o trabalho que nós temos feito junto com essa comunidade escolar. Uhum. E o senhor percebe um avanço dos últimos anos até 2025? Então, tem uma coisa que me traz muita satisfação. Tem 2 itens que nessa avaliação dos 5 itens, 4 nós estamos acima da média Brasil. Mas tem 2 itens que assim, muito satisfatório, que é a redação. Uhum. Veja a média da redação, porque isso é média, É 700, verdade. mais de 700, isso é média, você pega, né, foram 92 escolas que participaram, dependendo de como você faz a amostragem, pode ser 92 ou 97, porque às vezes você não leva em consideração escola com menos de 10 alunos participando, Uhum. né. Então são 92 ou 97. Aí então você tem a redação, e Uhum. depois matemática. Nossa, é verdade. E aí tem ciências da natureza, que é física, biologia, química, né, e ciências humanas, Uhum. que é, eh biologia filosofia, sociologia, história e geografia, Uhum. né. Então, as nossas médias, claro que nós temos que melhorar cada vez mais, né. Uhum. Nós estamos caminhando para isso. E aí eu quero também, não só essa formação continuada que os nossos gestores têm procurado oferecer para os nossos professores, investimentos em tecnologias, né, Importante. e o material didático. Uhum. Tamires, o material didático que nossas escolas utilizam, e eu acompanho de norte a sul do estado, Uhum. é o melhor do Brasil. Caramba. Quando eu vejo uma escola lá de Jaguaré, um município lá do norte do estado, participando de Olimpíada de Matemática e ganhando medalhas lá em Singapura, Caramba, é sensacional, né. isso mostra e que eu vejo qual é o material didático que ela está usando, né. Então, isso é importantíssimo, Verdade. né. E capacitando os professores, né, você valorizando os professores e os alunos acompanhem. E aí as famílias também, né, porque nós temos que trazer as famílias junto para as nossas escolas. É importante essa participação das famílias. É um conjunto, né, no fim das contas, é Sim, é é um jogo de uma por isso equipe que eu inteira. digo, é a comunidade escolar.
que verdade. vem o mantenedor, vem o Uhum. professor, vem o aluno e a família. Então é essa comunidade que nós, trabalhamos, E entendeu. esse resultado de 2025, assim, na opinião do Cinep, na visão do Cinep, qual foi o grande salto, assim, qual foi o momento desse grande salto? O grande salto é na redação e na redação e na matemática, Caramba, porque redação e mais matemática, é áreas muito distintas, né? não, e matemáticas, né, você há de convir que todo mundo tem é o bicho-papão. O Brasil no PISA em matemática, ele fica lá em 60º lá para frente, Uhum. entendeu. Então nós estamos e nós aqui, o Espírito Santo, somos bem avaliados. Então dos 5 itens que foram avaliados, somente um que nós ficamos um pouquinho abaixo, que é a linguagem, que é português, língua, inglês, espanhol ou francês, alguma coisa nesse sentido, né. Então, mas no geral nós estamos bem, e por isso que quando eu comparo lá com a região sul e sudeste, Uhum. né, que é o assim, você tem grandes instituições, claro que tem também no nordeste, né, você tem mas nessa região que é onde nós estamos, próximo, né, Uhum. nós estamos na região sudeste, mas vizinho aqui com a região sul, né, então as nossas médias têm evoluído. E o senhor acha que as escolas particulares aqui do estado, elas estão se equiparando bem aos outros estados? Sim, aí pelo resultado, porque, Tamires, quando você faz uma prova do Enem, né, essa prova é a mesma que é aplicada lá no Rio Grande do Sul, lá no Amazonas, lá no Maranhão, aqui no Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas. Então você tem como, balizar: "Olha, eu não estou competindo com escolas aqui do nosso estado, do meu entorno, eu estou competindo a nível Brasil", Verdade. né. É verdade. E daqui para frente, assim, o que que os quais são as dores da educação? O que que o senhor acha que dá para melhorar? Não, temos muito a melhorar, É, né. né, temos muito a melhorar e, o Cinep pretende fazer uma reunião com as escolas de, ensino médio para ver, o que é necessário para o próximo Enem, porque o próximo Enem, ele muda completamente, Uhum. É né. verdade. Ele muda o de 2027, o próximo não, o de 2027. Então, nós já estamos atentos às mudanças que estão sendo feitas. Uhum. E Então o senhor falou da redação, né, que foi um grande destaque aí para o Espírito Santo. Isso é trabalhada de forma, isolada? não, as escolas, elas fazem um trabalho de modo geral, Hum. porque tudo é avaliado, né, no aluno. Agora, imagino eu que, tem algumas escolas nossas, escolas que estão entre os primeiros aí, que tem muitos alunos dela que às vezes não querem participar do Enem, porque eles estão fazendo outros, processos seletivos para instituições que não levam em consideração o Enem, né, como muitas instituições de ensino superior de São Paulo e coisa e tal. Então, tem instituição aí que, o aluno não participa do Enem. Uhum. Então o resultado que ele poderia trazer quando ele vai participar de um processo seletivo nas grandes instituições de São Paulo, né, é muito concorrido, Eu imagino. né. E com esse resultado, assim, na visão do senhor, como que fica a imagem da educação capixaba? Não, a imagem da educação capixaba, ela é muito boa perante o Brasil. Ela é mui Nós somos muito respeitados, Que bacana. graças ao trabalho que é feito nessa comunidade escolar, que tem esses 4 vetores aí, esses 4 eixos que é o mantenedor, professor, aluno e as famílias. E assim, a gente sabe que essa nova geração, né, é complicado da gente prender a atenção deles, mas é o que o senhor falou, às vezes a gente investir numa tecnologia, num material didático bacana. O Cinep tem planos. Não, eh as nossas escolas, elas estão, assim, muito evoluídas uhum, nas áreas de tecnologia.
O Cinep, Tamira, ele tem uma missão educacional que ele visita os países que se destacam no PISA, que Uhum, é o Programa Internacional de uhum. Avaliação. O ano passado, por exemplo, nós tivemos em Seul, nós tivemos na Coreia do Sul, Olha, 25 mantenedores vendo o que eles fazem mentira, de para bom trazer para para cá. trazer para Que cá. legal. Então, isso já é a 10ª, agora a 11ª missão que nós já vamos fazer, Uhum. entendeu? Então, eh, não nada vem de graça, eu costumo dizer que nada vem de É graça. verdade. Você tem que plantar para colher. E educação, você planta aquela sementinha, aduba, rega, que depois você vai colher. Os resultados vêm a longo prazo. Você vê, nós começamos com essa, missão educacional, Uhum. em 2014 no Chile. Caramba, Nós sempre 2014. no Chile. Paramos na pandemia, porque Uhum. 2020 ali, 21, né, paramos ali na pandemia, né, e aí nós conseguimos na época nós começamos no Chile, que o Chile era referência aqui na América do Sul, que aqui na era referência, então nós fomos lá visitar o que eles têm de bom. E o que nós podemos trazer, porque quando você chega na Coreia do Sul, ou Singapura, ou Finlândia, ou Dinamarca, que nós tivemos, Canadá, né, esses países, a cultura deles é outra, mas É. o que nós podemos trazer? E eu, assim, também fico muito lisonjeado quando eu visito. Nós temos um Cinep itinerante que eu vou nas escolas filiadas. Olha. E quando adentro nessas escolas, eu vejo que alguma coisa que nós vimos na Finlândia, aquela a escola, Cabe aquele ali. mantenedor teve lá e que estava ali. O que no Canadá, entendeu? Lá em Singapura, você está vendo esses óculos que a gente vê aqui agora, você sabe quando nós vimos isso lá em Singapura? Hã. Em 2017. Mentira. Em 2017, me lembra Nossa. a nossa gerente administrativa falando assim, nós estávamos em uma universidade lá de Singapura, e ela falou: "Mostra, coloca esse óculos aqui, olha que coisa". E agora que ele está chegando aqui, mas que bom que ele está chegando. Uhum. Mas você vê, lá em dois mil e 2017. 17, Caramba. entendeu? Lá em 2017 nós vimos. Eu vejo nas escolas coisa que eu vi na Finlândia. Cara, e as escolas aqui, o senhor falou que vocês viajam muito, né, para Isso. pegar essas ideias. Cada escola, cada município aqui do estado, eles têm um perfil diferente para ser encaixado essas coisas? Ou dá para encaixar em mais de uma, por exemplo? Não, claro que essas pessoas que vão, esses grupos de 24, 25, até porque também você não pode ir com um grupo maior, Hum. porque imagine você adentrar numa escola, É. é um tumulto, Uhum. né. Me lembro, Tamires, quando nós fomos a Singapura, 2017 isso, com referência, e nós fomos, né, acessar, as dependências de uma escola de educação infantil. Primeira coisa quando nós adentramos na escola, termômetro medindo a temperatura. Porque se você tiver com a temperatura alterada, alguma coisa está de errado com você. E tirar o sapato. Ninguém entra na escola de sapato. É E mesmo? isso lá em 2017. Aí em 2020 que veio Aham. a pandemia, que nós começamos a utilizar isso, né, essas coisas. Então veja que, né, ao longo do mundo, tem algumas coisas que você pode trazer de bom aqui para as nossas instituições. Caramba, que legal, né. E esse resultado do Enem, né, a gente fica muito feliz de ver a gente sendo destaque, né, no Brasil, competindo com grandes instituições, como o senhor mesmo disse, se equipara sim a outros estados. E é um jogo, como a gente disse, de um time. Mas qual é o papel, assim, direto do professor e também das famílias? Porque a gente sabe que não depende só dos alunos, né, tem que ter É. essa cobrança em casa, tem que ter esse empenho também, não só do aluno, mas de quem está ali por trás dele, né, a família. Tamires, eu digo que ser professor, não é uma fácil. Não é. Minha mãe é professora, eu E acompanho um pouco. então, e você vê o seguinte também, imagine você pega uma sala de aula,
que tenha 20 alunos, são todos heterogêneos. No final do ano, você tem que deixar eles mais ou menos, claro que um se destaca mais e menos, mas todo mundo no mesmo patamar, Mesmo uhum. entendeu? No mesmo patamar. Então, a profissão de professor, nós temos que valorizar muito, porque aquilo é assim, é um trabalho mental ali, né, que ele tem que fazer, ele tem que estudar, ele tem que acompanhar e principalmente agora com o avanço das tecnologias. É verdade. Aí você fala na IA. Tem 2 eu costumo dizer que tem 2 profissões que são hoje difíceis. Uma é o professor que o aluno lá já chega lá fazendo pergunta, ele vai lá, ele já chega daquilo que ele já chega fazendo pergunta, pra testar o professor. E o outro é médico, né, que a gente hoje você vai lá, olha, se ele receita um remédio, se você está sentindo uma dor, você vai lá, né. Então, são 2 profissões que tem que ter, assim, bastante, perseverança, né, pra poder, eh, sair lá na frente melhor. Uma das coisas que nós precisamos e que nós vimos muito em Singapura, ou em Singapura não, em Seul, é a participação das famílias nas escolas. Nós precisamos que as nossas famílias É verdade, participem mais, entendeu? Elas participam do dia a dia lá, né, verdade. da formação dos seus filhos. Então, isso é uma das coisas que nós temos que incentivar mais a participação das famílias nas atividades escolares, que não é só chegar eu vejo, por exemplo, hoje, né, o casal tem um filho e todo mundo tem que trabalhar, porque na minha época, minha mãe podia ficar em casa e meu pai trabalhando, né, hoje isso não é possível, né. Todo mundo tem que estar trabalhando, né, para, o sustento, da família. Mas, precisamos que as famílias participem mais. Você chega hoje, uma creche, você chega ali 6h45, em torno de 7 horas, deixa o seu filho lá. Nós temos creche que começa aos 6 meses já recebendo a criança, né, e vai pegar às 19 horas, né. Então, a referência dessa criança é a escola, Uhum. né. Então as famílias ficam com ele praticamente sábado e domingo. É verdade. Passa mais tempo Então na escola a do que em casa. referência é a escola. Então se não tiver aproximação da família para a educação dessa criança, que é muito importante, né, uma criança já te fala assim: "Ah, levar a criança com 1 ano e 6 meses ou até 2 anos para a escola, ah, que está muito novo", é ali que ele começa a socialização. É verdade. E a gente vê o crescimento das crianças nesse a partir da hora que ele entra lá na escola, ele passa a ter limites, Isso eh, é muito importante. passa a ter horário, não é Uhum. É qualquer horário, regrado. isso aí, ele tem horário para ir dormir, para horário para brincar com seus brinquedinhos, essas coisas. Tem o dia para levar o brinquedo que ele gosta para a escola, não é igual estar em casa. Então isso é importantíssimo. E essa participação da família, como que na visão do senhor, as famílias podem ser atraídas para estar mais próximos? Então, as nossas escolas também, nós temos falado muito isso. E você lá em Singapura, por exemplo, em Singapura não, Seul, estou com Singapura aqui, Seul, lá em Seul, Uhum. nós vimos que a escola ela é aberta para as famílias. Os pais podem acessar a escola depois do horário, Olha, sábado e domingo. Tivemos escolas lá que têm uma infraestrutura, assim, invejável, é mesmo? com área de esporte, né, Nossa, esse lugar deve eh ser uma coisa de outro mundo, né. área de esporte, as piscinas, os pais participam, né. Gente, E que outra legal. coisa que me chamou muita atenção no seu
Toda criança tem que aprender a tocar 2 instrumentos, Ai, gente, que coisa mais linda. porque o instrumento, a música, contribui para o aprendizado do aluno, Que entendeu? legal. Então e as famílias, participando. Ativas. Isso, nós tivemos lá umas 3 escolas que nós visitamos, escola internacional, que tinha, famílias brasileiras recebendo a gente lá e Olha, que bacana. contando como que elas participam do dia a dia da escola. Isso é Então, legal. nós o dia é corrido, você tem que trabalhar? Tem, mas você tem que tirar um tempinho para ir lá na escola do seu filho, acompanhar, ver como é que ele está. Não adianta ficar nesses grupos de WhatsApp, entendeu? Ficar me falando que a escola é isso e aquilo e coisa, isso Exatamente. é um caos. É. Isso não ajuda em nada na melhoria da qualidade do ensino do seu filho. Entendeu? Vá lá na escola, procura a coordenadora, supervisor, o diretor e diga: "Eu não estou gostando disso", ou "Isso não está acontecendo". Eu dou exemplo do meu neto, que estuda numa escola lá na Praia da Costa, e meu genro e minha filha ela é psicóloga e pedagogo, eles, atuam, assim, meu genro, ele trabalha na Vale, mas nem por isso ele sai de ele vai lá, agenda e participa. E com isso, a escola fez várias alterações e melhorou e muito no material didático que não estava legal, entendeu? Na infraestrutura que às vezes precisa de melhorar, no professor, entendeu? No professor não é, que o professor tem que ser mandado embora, Uhum. entendeu? Não, você tem que chegar lá e conversar: "Olha, eu acho que, Pontuar as coisas, né. pontuar isso aqui nós precisamos de melhorar". Não é chegar e ficar no grupo de WhatsApp, aquele monte de mães Discutindo. discutindo e falando. Eu, perguntei a uma que veio falar comigo, falei: "Vem cá, você teve na escola?". "Não, porque nós estamos no WhatsApp", o WhatsApp não É resolve. complicado. É, Entendeu? Isso é um caos para a escola. O WhatsApp hoje é um caos para a escola, então você agenda, tira um tempo seu, porque qualquer trabalho que você libera. tem, libera, você diz que tem que levar um filho ou ir à escola ou ao médico, alguma coisa, ninguém questiona isso. Uhum. Por que que nós você vai no médico, por que que não vai na escola? É verdade. Entendeu? É verdade. Agora, olha, a gente está chegando ao fim, viu, Moacir, do nosso bate-papo, mas antes eu quero saber do senhor, daqui para frente, quais são os próximos passos para a gente elevar ainda mais o nível do nosso Espírito Santo, das nossas escolas em nível nacional? Então, Tamir, tem, das 5 vamos aqui, vamos falar, nós estamos falando do Enem, né. Dos 5 itens, eu, assim, já disse da redação, já di da matemática, ciências da natureza e ciências humanas, a nossa média está acima da média nacional. Mas se você olhar matemática, nós estamos abaixo, Uhum. né, nesse quesito. Eu sei que biologia, física, química e biologia são matérias pesadas, Uhum. né, Eu que o pesadas. diga. Mas também nós temos que ver lá, e aí também é muito da estrutura do país e a Uhum. pergunta que faz. Lá em sociologia e filosofia, tem muito da pessoa que elabora a pergunta lá para o Enem, Uhum. né, a questão lá do Enem. Então, não é fácil isso, né. E comunicação, que é o português, e a gente tem que analisar quando nós estamos abaixo da média Brasil, aonde foi que pecou. E aí isso é um trabalho que nós temos que fazer com a nossa escola. Foi no português ou foi lá linguagem, né, inglês ou, espanhol, que o que o aluno tem optado lá por fazer. Então esse é o trabalho do Cinep, que o Cinep vai, é uma bandeira do Cinep chamar as nossas instituições para nós trabalharmos nisso. Nós não podemos nos acomodar, É entendeu? verdade, Estamos bem? Estamos, mas mas podemos pode melhorar. melhorar. E é isso que nós,
precisamos fazer. Eu digo que isso é igual unha, né, sempre se a unha sempre você tem que estar cortando, a mesma coisa é os seus, né, os seus índices, né, sempre você tem que estar melhorando cada dia mais, porque a competitividade é muito grande. É E verdade. isso nós vimos em Singapura a competitividade que é. E lá na Coreia, nós vimos, e essas mães que atenderam lá na escola dizendo o seguinte: "Tem criança de 4 anos, lá porque o único país que tem, 2 turnos é o Brasil. Uhum, Fora você é um turno só, 9 às 15 ou 9 às 16. uhum. E depois disso, tem famílias de coreanos, por exemplo, que optam para levar os filhos para cursinhos, que criança de 4 anos. Oh, Isso. Mas isso é uma opção deles por causa da competitividade. Essas famílias brasileiras falaram que não concordam com isso. Mas, dentro daquele horário, daquela coisa, você pode, melhorar cada vez mais. a gente sempre pode melhorar, né. Sim, nós temos que trabalhar sempre para melhorar cada vez mais, e é isso que o Cinep ele faz com as nossas Hum. faz um trabalho para que a gente seja cada vez, melhor. Se você for assim, no final do ano a gente faz um balanço das nossas atividades. Uhum. O ano passado, nós tivemos 118 atividades em prol da melhoria das nossas escolas. Se Caramba. você trabalhar isso, que se só janeiro é mês de férias e o dado é até novembro, são 10 meses. Uhum. São 18 por mês. Divide por 4 semanas, mais de 4 atividades, graças ao trabalho lá das meninas, né, que estão sempre atentos, né, nas nossas atividades para melhorar a educação desse estado, que é um estado muito pujante. O Espírito Santo é um estado pujante e cada vez mais vai se destacar. E com esses resultados da educação, ele vai, como diz o outro, vai voar. Ah, com certeza, não tenho dúvidas. É isso aí. Mais uma vez, viu, muito obrigada pela presença do senhor. As portas estão sempre abertas para o senhor, para o Cinep. Mais uma vez, brigadão, viu. Eu, assim, em nome da diretoria do Cinep e toda a comunidade nossa, né, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui para poder falar sobre educação, porque educação é uma cachaça. É isso, você respira, você vive 24 horas, às vezes você perde noite, como é que eu vou fazer isso? Né, É tem verdade. uma coisa aí, por exemplo, que está me preocupando muito, que o governo federal emitiu uma lei que o ano que vem, no período da Copa, feminina de futebol, nós não vamos poder, ter aula. É um mês. Nós temos que cumprir 200 dias letivos, Uhum. 800 horas. Como que nós vamos cumprir isso? Como que nós vamos fazer? Caramba. Então, isso se toma as decisões, não sei por que motivo tomaram essas decisões, sem consultar os atores, né, e nós temos que cumprir. Já me ligou hoje um mantenedor de Linhares, que é o diretor do DARV, e é uma preocupação que nós temos. Isso vai ser o ano que vem, de junho e julho do ano que vem. Nosso calendário não comporta. Não sei como nós vamos fazer. E como é que nós vamos continuar com a qualidade se outro aí vai dizer assim: "Não, você pode fazer essas atividades online". Não é a mesma que presencial, Uhum. né. Provavelmente vai ser a solução para cumprir os 200 dias letivos e as 800 horas. Então isso é uma das preocupações que nós temos agora e temos que resolver para que a nossa clientela não fique prejudicada. É verdade. Moacir, mais uma vez, obrigada, viu. Até a próxima e, mais uma vez, as portas estão sempre abertas para vocês. Muito eu que tenho só a agradecer o trabalho do ES Brasil. Obrigada.
E para vocês que estão com a gente aqui até agora, continue nos acompanhando na sbrasil.com.br e também nas nossas redes sociais, viu? Até a próxima. Tchau!